Opa! Fala, rapaziada, beleza? Pessoal, vamos iniciar esses nossos trabalhos maravilhosos nessa quarta-feira linda, nessa quarta-feira com clima bom. Tá um clima bacana, como diria Luiz Carlos Júnior, o clima tá bacana! O clima tá bacana aqui em Minas Gerais. Vamos iniciar os nossos trabalhos falando sobre a rodada de ontem, né, cara? Tivemos uma rodada curta, foram poucos jogos, apenas 4, mas foram bons jogos, hein? Bons jogos ontem, tivemos atuações enormes dos dois melhores pivôs da NBA, tivemos o Jrue Holiday novamente botando o Bucks nas costas e novamente o Brooklyn Nets mostrando que sem o KD vai ser duro. Meus amigos, vamos falar sobre cada um desses jogos, mas antes deixe seu like e se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito, que isso ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Então, dá essa moralzinha. Vamos lá, galera! Começando aqui com a vitória do Milwaukee Bucks por 130-122 contra o Toronto Raptors, né, cara? O Bucks que novamente não teve o Giannis Antetokounmpo, não temos previsão de retorno pro Giannis, né? Não parecia ser uma lesão grave, mas aparentemente uma lesão um pouquinho mais chatinha do que era esperado. Então vamos ver quando o Giannis volta. Ele não jogou contra o Toronto, mas o Bucks até começou bem o jogo, né? O Bucks teve um bom primeiro período, onde fez mais de 40 pontos, meio que deu uma dominada no Toronto Raptors. Só que aí no segundo período o Bucks foi horroroso, tomou 40-23 no segundo período e foi pro intervalo perdendo, foi pro intervalo na desvantagem. No terceiro período, na volta do intervalo, o Brook Lopes e o Grayson Allen foram espetaculares no perímetro. Os dois amassaram o Toronto Raptors. O Brook meteu 3 de 3 para 3 pontos e 15 pontos ao todo. O Grayson Allen meteu 3 de 4 na bola de 3 e 14 pontos ao todo. E os dois comandaram um amasso do Milwaukee Bucks. No terceiro período, o Bucks assumiu a liderança. No quarto período, o Toronto foi bem, tá? O Fred VanVleet conseguiu achar boas bolas, conseguiu organizar bem o time. Só que o Jrue Holiday botou o Milwaukee nas costas, meteu 9 pontos e decidiu o jogo, né? Milwaukee conseguiu sua 29ª vitória, Toronto sua 25ª derrota. Destaques do jogo foram Jrue Holiday, com 37 pontos, 7 assistências e 5 bolas de 3. Jogou demais o Jrue Holiday. O quarto período dele foi fantástico. Pelo lado do Toronto, cabe destacar o VanVleet. Foram 39 pontos e 6 bolas de 3 pro VanVleet, que tá muito perto de deixar o Toronto Raptors. Eu vou falar mais sobre isso num vídeo que eu vou postar, não sei se hoje, mas no decorrer da semana, sobre o mercado da NBA. Mas o VanVleet tá atraindo interesse de diversas equipes. Tá? Muitos times querem o VanVleet, muito por conta de jogos como esse de ontem, onde ele meteu 39 pontos. Jogou demais o Fred VanVleet. San Antonio Spurs surpreendeu e venceu o Brooklyn Nets por 106-98, né? O Jacques Vaughn poupou o Kyrie Irving, ele achou uma boa ideia poupar o Kyrie em um jogo onde o Nets vinha de 3 derrotas seguidas. Ele achou uma boa ideia poupar o Kyrie e, obviamente, no final do jogo ele se arrependeu, porque o Nets não foi nada bom. Não foi nada bom. Vamos lá. No primeiro período, o Brooklyn foi horroroso. Brooklyn foi horroroso no primeiro período, não teve criatividade nenhuma no ataque, tomou um baita de um prejuízo. No segundo período, o banco do Brooklyn foi foi bem mais produtivo, meteu 30 pontos. E o time conseguiu se recuperar e levou o empate para o intervalo. Mas assim, trancos e barrancos. No terceiro período, os dois times foram horrorosos no perímetro. Realmente foi doído de ver o terceiro período desse jogo. Eu estava assistindo um condensado lá no League Pass, inclusive. NBA League Pass, 7 dias grátis para testar. Link no primeiro comentário fixado. Tava assistindo um condensado desse jogo lá no League Pass e, meu amigo, o terceiro período foi doído. Foi doído, cara. O Nets chutou 0 de 6 para 3 pontos. O Spurs chutou 1 de 11. Foi horroroso. Foi horroroso, mas o Spurs, por ter tido o Keldon Johnson com ótimo volume por dentro, meteu 14 pontos, o Spurs conseguiu assumir a liderança. No quarto período, o Seth Curry tentou chamar a responsabilidade, tentou chamar o jogo, conseguiu, né? Conseguiu meter 14 pontos.
Só que do outro lado, o Keldon Johnson teve mais um quarto muito bom, né? Chegou novamente à marca de 14 pontos, só que dessa vez conseguindo explorar um pouquinho mais o perímetro e garantiu a vitória para San Antonio. Cabe destacar também que nesse jogo teve uma briga, né, entre o Sochan e o Morris, que foi coisa de louco, né? A galera até brincou no Twitter que agora o Jeremy Sochan chegou na NBA, porque você só chega na NBA depois de brigar com um dos irmãos Morris, né? E ontem ele conseguiu brigar. Bom, San Antonio conseguiu sua 14ª vitória, Brooklyn Nets sua 16ª derrota e a quarta derrota seguida perdeu para Boston, perdeu para Chicago, perdeu para Oklahoma e perdeu agora para o San Antonio. Quarta derrota seguida sem Kevin Durant. Não deveria ter poupado o Curry. Bom, destaques do jogo, Keldon Johnson, 36 pontos, 11 rebotes e 4 roubos de bola. Melhor jogo do Keldon Johnson na carreira. Career high dele. Pelo lado do Nets, cabe destacar o Ben Simmons, né, que conseguiu um triple-double depois de 2 anos. Ele conseguiu um triple-double. 10 pontos, 10 rebotes e 11 assistências, mas foram 7 turnovers, né, Ben Simmons? Aí fica complicado, né? Philadelphia 76ers encarou Los Angeles Clippers e venceu. O Philadelphia venceu 120-110 em uma atuação muito dominante do Embiid. Vamos lá. No primeiro tempo, o Embiid foi simplesmente imparável. Meteu 28 pontos e fez com que Philadelphia fosse para o intervalo com 11 pontos de vantagem. O Clippers até que conseguiu achar bons arremessos, mas não teve volume. Sabe, faltou volume pro Clippers. Clippers, inclusive, sentiu muito a falta do John Wall vindo do banco, tá? Sentiu muito a falta. O John Wall é esse cara que dá volume, esse cara que dá uma acelerada no jogo. Clippers foi bem lento no primeiro tempo, acabou tomando 11 pontos de prejuízo. No terceiro período, o Clippers conseguiu dar uma desacelerada no Embiid. O Embiid não foi tão bem no terceiro período, pontuou somente em lances livres. Basicamente, ele teve um field goal convertido no terceiro período. E tendo um Kawhi explorando bem a média distância, o Clippers conseguiu assumir a liderança do jogo. Mas aí, no quarto período, as estrelas do jogo não apareceram. O James Harden fez um jogo horrível e no quarto período ele nem apareceu. O Embiid não apareceu. O Kawhi e Paul George também não foram bem. E aí, quem chamou a responsa, quem decidiu, foi o Tyrese Maxey, né? Tyrese Maxey, que estava vindo do banco, meteu 13 pontos no quarto período e garantiu a 28ª vitória para o Philadelphia 76ers, que entra na disputa pela liderança da Conferência Leste. Já o Clippers, 23ª derrota. Caramba, já são 23 derrotas do Clippers, hein? Doído, hein? 23ª derrota do Clippers. Destaques aqui do jogo, Joel Embiid, 41 pontos, 9 rebotes e 2 bloqueios. Grande jogo do Embiid. Tirando o quarto período, onde ele foi bem apagado, cara, todo o jogo foi muito bom. Até no terceiro período, onde ele deu uma desacelerada, ele conseguiu contribuir no lance livre, né? Inclusive, o que bateu de lance livre o Embiid, sacanagem. Tyrese Maxey também jogou muito bem, foram 22 pontos para ele, na ausência do James Harden, que teve uma partida pífia, chegou nem a 10 pontos, o Tyrese Maxey chamou a responsa ali entre os guards do Philadelphia. Pelo lado do Clippers, cabe destacar o Kawhi, né? Foram 27 pontos, mas, pô, faltou Kawhi no quarto período. Eu nem vou entrar no mérito do Paul George, que teve uma atuação ridícula, né? Ah, tava voltando de lesão. Se dane. Tem que jogar. Foi muito mal o Paul George. E o Tyronn Lue também. Nossa, o que o Tyronn Lue mexeu mal o Clippers. Nossa senhora, sacanagem. Tem que mudar esse starting five urgentemente, tá? Urgentemente. É preocupante a falta de qualidade ofensiva desse time do Clippers. Para fechar as análises, pessoal, vamos falar sobre Denver Nuggets e Portland Trail Blazers, esse jogo, inclusive, que tem análise exclusiva no canal. Então dá uma olhada ali depois para você ter um panorama mais completo do que foi esse jogo. Dando uma resumida aqui, o Denver venceu 122-113. Tivemos ali um primeiro período onde o Blazers iniciou muito bem, né, com 3 bolas de 3 seguidas, mas que logo em sequência o Denver assumiu o controle da partida. O Jokic, Jamal Murray foram muito bem e conseguiram fazer o Denver assumir a liderança do jogo. No segundo período, tivemos ali 4 minutos iniciais, bem pau a pau, só que aí quando o Jokic voltou do seu descanso,
ele controlou totalmente o ritmo da partida, só não fez o Denver ir para o intervalo com a vantagem maior, porque o Damian Lillard explodiu para 20 pontos no segundo período e manteve o Blazers a apenas 2 posses de diferença. Se não fosse o Damian Lillard, o Denver teria levado tranquilamente uns 12 pontos de vantagem, porque o Jokic foi simplesmente absurdo no segundo período. Na volta do intervalo, em 5 minutos, o Denver abriu 11 pontos de vantagem e com o Nikola Jokic deitando para cima do Nurkic, o Nurkic não ganhou uma do Jokic no jogo de ontem, o Jokic manteve esses 12, 13 pontos de vantagem até o final do quarto. E aí, no quarto período, o Denver picotou o jogo, né? Começou a fazer aquelas faltinhas táticas ali, cavou. Muita falta ofensiva também. Desacelerou, esfriou o ritmo do Blazers e conseguiu garantir sua 31ª vitória. 19ª vitória do Denver em casa. É impressionante como o Denver joga bem no Colorado. Já o Blazers teve sua 23ª derrota e mais uma atuação brilhante do Lillard passa desapercebida, né? O Lillard ontem meteu 44 pontos, cara. Foram 30 no primeiro tempo. Jogou demais. Só que, por conta da derrota, ninguém vai lembrar da atuação do Lillard. Agora, da atuação do Jokic vão lembrar. Porque o que o Jokic jogou ontem foi brincadeira. Foram 36 pontos, 12 rebotes e 10 assistências pro Jokic. 13º triple-double do Jokic na temporada. Lidera a temporada em triple-doubles. Eu falei na análise de ontem desse jogo, vou falar aqui de novo. O Jokic tá caminhando a passos largos para vencer o seu tri-MVP seguido. Se nos 2 anos anteriores eu não defendia o Jokic como MVP, nesse ano eu defendo. Não sei se vai ganhar. Não sei se nem no final da temporada eu vou achar ele o MVP. Mas hoje, em janeiro, hoje é dia 18, né? Deixa eu só confirmar aqui a data, porque eu fico perdido no tempo. Hoje, dia 18 de janeiro, o Jokic é meu MVP. Tá? Porque, cara, esse mês de dezembro, esse janeiro dele, cara, tá sendo fenomenal. Tá jogando demais. Além do Jokic, eu quero destacar o Michael Porter Jr., tá? Michael Porter Jr. teve um jogo muito sólido, 23 pontos, um jogador que eu gosto muito. Tomara que consiga ficar saudável, porque é um jogador zaço, o Michael Porter Jr., tá bom? Pessoal, esses foram os destaques da rodada de ontem, né? Rodada curtinha, mas o vídeo até que ficou longo demais, né? É porque eu gosto de detalhar, né? Eu não sou esse analista que só fala o resultado, eu gosto de dar meus pitacos em cada jogo. Então, finalizamos aqui o vídeo, né? Agradeço pela sua audiência. Não deixe, tá, de comentar a sua opinião sobre os jogos, se inscrever no canal se não é inscrito, compartilhar com seus amigos, que ajuda demais mesmo com que o canal continue crescendo, né? Batemos a nossa meta de 30 mil no ano passado, a meta agora é 50, então dá essa moralzinha, se inscreve no canal, manda aí pros seus amigos pra dar aquela ajuda, tá bom? Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, que vai ter o link que vai te oferecer 7 dias grátis pra testar o NBA League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Então você que ainda não tem o League Pass, garanta já o seu. É só clicar no link que tá no primeiro comentário fixado, tá bom? Pessoal, a gente se vê mais tarde, tá? Com mais vídeos, né? O trabalho tá só começando, então conto com a sua audiência. E é isso. Tamo junto, grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.